Pensa rápido, qual é o som do espaço? Se a primeira resposta que veio à cabeça foi silêncio total, bom, esta análise vai ser uma surpresa. Por muito, muito tempo, essa era a crença geral. Mas a ciência, olha, nos trouxe uma perspectiva sonora do universo que é completamente diferente. Então vamos direto ao ponto. O espaço é mesmo silencioso? A gente sabe que o som, como conhecemos aqui na Terra, precisa de um meio para viajar, tipo o ar. E o vácuo do espaço, claro, não tem isso. Mas calma lá, isso não quer dizer que o cosmos é totalmente mudo, não. Pois é, a ideia de um universo silencioso foi o padrão por décadas. Mas, graças a instrumentos supersensíveis e a jeitos novos de interpretar os dados, a NASA conseguiu capturar algo que desafia tudo isso. E o que eles acharam é simplesmente fascinante. O que estamos ouvindo agora é, acredite, o som de um buraco negro. É um zumbido grave, pesado, quase opressor, vindo das profundezas do cosmos. O que acontece é que os astrônomos descobriram que as ondas de pressão desse buraco negro criam ondulações no gás quente que fica ao redor dele, e são exatamente essas ondulações que foram traduzidas em som. E essa mágica toda tem um nome: sonificação. É basicamente o processo de converter dados que não são som, tipo ondas de rádio, de luz, de pressão, em áudio que a gente consegue ouvir. Isso não é só uma curiosidade não, viu? Permite que os cientistas percebam padrões nos dados que só olhando talvez passassem batido. No fundo, eles se tornam tradutores do universo, transformando informação numa linguagem que os nossos ouvidos entendem. Mas a nossa audição do espaço vai muito além de dados traduzidos. Na verdade, muito antes de a gente conseguir captar o som de um buraco negro, já estávamos ouvindo uma outra frequência vinda do cosmos, a voz humana, transmitida em momentos de tensão pura. A exploração espacial nos deu alguns dos registros de áudio mais dramáticos da história. E aqui não são dados convertidos, são conversas de verdade, em tempo real, que contam histórias de uma coragem e um engenho incríveis, bem no meio do desconhecido. E, nossa, poucas frases são tão icônicas quanto essa, né? O mais impressionante é a calma na voz do comandante Jamie Lovell, que contrasta de um jeito absurdo com a catástrofe que estava acontecendo. Uma explosão tinha acabado de danificar a espaçonave, colocando a vida de 3 astronautas por um fio, a centenas de milhares de quilômetros da Terra. Em terra, a resposta foi imediata, decisiva. A voz de Gene Kranz, o diretor de voo, corta a tensão com uma ordem clara: economizar o restinho de energia que sobrava. Cada palavra trocada entre a Terra e Apollo 13 era uma questão de vida ou morte. A solução que surgiu no meio do caos foi simplesmente genial. Com a nave principal praticamente morta, a equipe teve a ideia de usar o módulo lunar, aquele que foi projetado para pousar na Lua, como um bote salva-vidas para a viagem de volta. Era um plano desesperado, algo que nunca tinha sido testado antes. E contra todas as probabilidades, depois de dias de pura tensão e de soluções improvisadas na base do se vira nos 30, essa foi a mensagem que o mundo inteiro estava esperando ouvir. O alívio e a alegria na voz do controle da missão são quase palpáveis. Eles conseguiram. Essas gravações de áudio, sabe, são um documento histórico poderosíssimo. Elas nos permitem ouvir em primeira mão não só o que aconteceu, mas como as pessoas reagiram sob uma pressão que a gente mal consegue imaginar. É uma história de triunfo, contada pelas vozes de quem viveu tudo aquilo. Depois de ouvir esse drama todo, que não foi planejado, vamos agora para um momento em que a gente enviou, de propósito, os nossos sons para o cosmos, quase como uma mensagem numa garrafa interestelar. Em 1977, as sondas Voyager 1 e 2 foram lançadas, e cada uma delas levava uma cópia do Golden Record, o disco de ouro. A missão, que foi liderada pelo grande Carl Sagan, era super ambiciosa: criar uma cápsula do tempo sonora e visual da Terra. A diversidade do que foi colocado ali é impressionante. A equipe tentou capturar a totalidade da experiência humana. Tem saudações em dezenas de línguas, uma seleção de músicas que vai de Bach a Chuck Berry e até imagens da vida na Terra codificadas como som. Isso aqui é um verdadeiro retrato sonoro do nosso planeta. Incluíram sons da natureza, como chuva e ondas do mar, o canto de animais, como pássaros e baleias, e os sons da própria humanidade, desde as coisas mais básicas, como passos e risadas, até um beijo e o código Morse. Agora, vamos voltar lá para o começo para entender melhor a ciência que nos permite ouvir um buraco negro. Afinal, como é que se transforma dados cósmicos em algo que os nossos ouvidos conseguem processar? A chave é lembrar que o som original não existe da forma como a gente pensa.
O que os cientistas fazem é captar outros tipos de dados e traduzir eles para o espectro sonoro. É como se fosse uma forma de percepção ampliada, que revela para a gente o que está oculto. O processo, como a gente vê aqui, tem 3 etapas principais. Primeiro, a captura de dados. Telescópios superpoderosos coletam informações que os nossos olhos não veem, como raios-x. Segundo, a atribuição de som. Os cientistas pegam características desses dados e associam a propriedades sonoras, tipo tom e volume. E terceiro, o escalonamento para a audição. Como esses sons originais estão muito, mas muito fora do nosso alcance, eles precisam ser ajustados para a gente conseguir ouvir. E que ajuste de escala, hein? Pensa só, a nota original do buraco negro de Perseu é tão, mas tão grave que é impossível o ouvido humano captar. Para que a gente pudesse ouvi-la, ela foi aumentada em 58 oitavas. 58! Isso significa que a frequência foi elevada a 144 quatrilhões e 288 quatrilhões de vezes. É um número que nem cabe na cabeça. Literalmente astronômico, né? Bom, então já vimos o som traduzido do cosmos, o drama humano gravado no espaço e uma mensagem de paz enviada para as estrelas. Mas, no fim das contas, por que tudo isso importa? Por que esse esforço todo para ouvir o universo? O som tem um poder de conexão que é único. O zumbido de um buraco negro nos conecta com a imensidão do universo. As vozes da Apollo 13 nos conectam com a nossa própria fragilidade e resiliência. E os sons do disco de ouro nos conectam com a esperança de, quem sabe, encontrar algo ou alguém lá fora. No fim das contas, escutar o espaço é só uma extensão da nossa curiosidade, não é mesmo? É uma forma de usar um dos nossos sentidos mais primários para tentar interpretar o universo. Isso ajuda a gente a entender o nosso lugar aqui e alimenta aquele desejo que todo mundo tem de saber se estamos sozinhos ou não. Da voz de um astronauta em perigo ao zumbido de um buraco negro, a paisagem sonora do universo está só começando a ser explorada. A questão que fica é, com as novas tecnologias e uma curiosidade que parece não ter fim, o que mais o cosmos tem para nos dizer?